Bom dia, pessoal. Não estranhe por eu não estar fazendo oração aqui antes de falar da palavra de Deus, mas as minhas orações eu faço antes. A gente vai continuar vendo então Apocalipse capítulo 6. A gente já viu o verso 1, verso 2, 3 e 4. Se você estiver vendo esse vídeo, por favor, volte e veja os vídeos anteriores. Pelo menos 2 últimos. Vamos continuar então a nossa leitura. Verso 5. Diz assim: Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente, dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Veja que interessante, novamente começa da mesma forma que antes. Quando abre o terceiro selo, o terceiro animal vivente, um estágio da igreja, não esqueçam isso, dizendo: Vem, vem, aceite a Jesus Cristo. Vem, veja o que Deus está fazendo, o que está acontecendo no mundo hoje. Vem, veja o que vai acontecer. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel que eu estou exercendo aqui. Vem, vem, veja, aceite a Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador. Agora aqui a cor do cavalo é preto. A gente não pode esquecer, o cavalo é algo, um animal de carga que transporta algo ou alguém. A cor do cavalo agora é preta. Por que preto? Dentro das Escrituras Sagradas, a cor preta, ela está relacionada a trevas, a escuridão e a pecado. Veja que o segundo cavalo, o cavalo vermelho, que está relacionado a uma ideologia política que, desde o século XVIII, tem tentado destruir a igreja e afastar o homem de Deus. Eles conseguindo fazer isso, a luz da igreja começou a se apagar. E as trevas começaram a tomar conta. Ou seja, o pecado começou a tomar conta do mundo. Eu fico triste quando eu vejo esses adolescentes dançando esses funk. Uma música e uma dança completamente sexual. Mas se vamos usar esse termo, não me veio outro à mente. Totalmente sensual. É sensual, não é sexual. A sensualidade, o sexo está relacionado à sensualidade, no caso. Uma dança totalmente sensual. Isso é o quê? O pecado. A cor, o cavalo preto, o pecado. Sendo trazido de volta para a nossa sociedade. Enquanto a igreja estava viva, todo esse mal foi afastado. Agora, com o cavalo vermelho afastando o homem de Deus, a igreja sendo enfraquecida, se apostatando de Deus, todo o pecado, toda a mazela está voltando de novo para a nossa sociedade. Então o cavalo preto é o pecado, voltando de novo para a sociedade. E tudo que está aí, droga, tudo que você possa imaginar, tudo é consequência do quê? Começou com o cavalo vermelho, agora com o cavalo preto, tomando conta, o pecado tomando conta da nossa sociedade. E infelizmente, isso sendo trazido para dentro das igrejas. Porque minha menina mais velha foi madrinha de casamento de uma das amigas dela, da igreja,
E quais foram as brincadeiras com a noiva? Em vez de se orar, pedir a bênção de Deus, invocar o nome do Senhor Jesus Cristo sobre esse casamento, as meninas da igreja disseram que isso é chato. Foram fazer brincadeira como brincadeiras do mundo. Isso não é o cavalo preto, não é o pecado tomando conta da nossa sociedade, de uma igreja que está apostatada, consequência do cavalo vermelho? Não vê quem não quer, ou quem está anestesiado por essa sociedade que aí está, pelo mal trazido pelo cavalo vermelho, que anestesiou essa sociedade, que não consegue raciocinar mais. Veja, o verso 6 diz assim, ó: eu vi como que voz no meio dos 4 seres viventes, ó, novamente, os 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de trigo de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Está falando do quê? De controle de alimento, ou seja, racionamento. Mas é interessante nós notarmos aí que esse racionamento esteve no meio dos 4 seres viventes. Não está no meio do primeiro, do segundo, do terceiro, ou no meio do quarto, mas no meio dos 4. Isso é sinal do quê? Que desde o princípio da igreja houve fome, houve necessidade de alimentos. Vamos falar do Brasil. Nós moramos no estado de São Paulo, o estado mais rico da Federação Brasileira. Aqui dificilmente você via alguém tendo necessidade de alimento, famílias. Mas vai no Nordeste. O Nordeste praticamente sempre teve fome, racionamento. Então, a fome e o racionamento sempre esteve no meio dos 4 animais. Mas não se iludam, porque a hora que abrir o 4º selo, o 4º animal, essa fome, ela vai ser geral. Não vai ser mais só no Nordeste. Vai ser no estado de São Paulo, vai ser em toda a Federação Brasileira, em todo o mundo. O 4º animal. Então, esse racionamento sempre houve na história da igreja, porque aqui a Escritura narra que a voz foi ouvida no meio dos 4 animais, ou dos 4 seres viventes, depende da Escritura que você tem aí, a tradução. Veja o verso 7 agora. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal dizendo: vem. Esse é o 4º selo. Se você continuar as escrituras, você vai ver que já não vai falar mais dos 4 animais. Por quê? Porque esse é o último estágio da igreja. Depois desses acontecimentos, que agora começaram a acontecer, a igreja vai ser arrebatada, vai ser tirada desse mundo, conforme o Senhor Jesus Cristo nos prometeu. A promessa, faz 33 anos, agora vai fazer dia 27 ou 28 de maio, vai fazer 33 anos que eu ouço essa promessa e eu tenho esperado. Ela vai se cumprir no meu tempo, no teu tempo. Por isso que não vai falar mais dos 4 animais, porque ela vai ser tirada desse mundo, depois desses acontecimentos que vai acontecer aqui. Mas ainda assim, o 4º animal está aqui, no meio da raça humana, no meio da sociedade, dizendo: vem, vem, aceite a Jesus Cristo enquanto há tempo.
Como diz o profeta Isaías, o Espírito do Senhor pelo profeta Isaías: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Por que que ele fala dessa forma? Porque amanhã pode ser tarde. É hoje. O quarto animal está dizendo: vem, aceite a Jesus Cristo. Veja o que está acontecendo na terra. Veja o que vai acontecer. Veja o que Deus tem feito pela tua e pela minha vida. O verso 8 diz: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio de feras da terra. Gente, como eu digo, a palavra de Deus me encanta, me fascina. A veracidade, como a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Veja que interessante quando diz assim: este último cavalo, o amarelo, sendo este chamado de morte, e o inferno o seguia, ou seja, toda a hoste do mal, que começou a ser trazida pelo cavalo vermelho. Pensem sobre isso que eu estou falando. Todo este mal começou a entrar na sociedade através do cavalo vermelho. Todo este mal vem seguindo esse cavaleiro. Aliás, este cavalo. E foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra. Me mandaram um link. E eu vi o título. E eu postei para o meu amigo. Não vou nem abrir essa nhaca aqui. Só pelo título. Deus está no controle do Brasil. Gente, Deus não é brasileiro. Ele não está no controle do Brasil. Nem o nosso presidente está no controle do Brasil. Deus, ele está no controle do mundo. Por isso que esse cavalo amarelo, seu cavaleiro, que o inferno o segue, vai ter autoridade para matar só a quarta parte da terra, por fome, pela espada, com mortandade. Mortandade é praga, vírus, peste, é tudo a mesma coisa. Com mortandade e por meio das feras da terra. Então essa baboseira de que Deus está no controle do Brasil chega a ser irritante. Porque Deus ele está no controle do mundo. E graças a Deus por ele estar no controle do mundo, que só uma quarta parte agora vai morrer por essas pragas. E a igreja dele vai ser provada nesse tempo, porque o Senhor Jesus Cristo disse que ele vai vir buscar uma igreja santa e imaculada. Não vai vir buscar essa igreja que está aí agora, contaminada com a imundícia do mundo, suja, uma noiva suja. Não é essa igreja que ele vai vir buscar. Essa igreja começou a ser provada. Infelizmente, eu não vejo um líder espiritual preparando essa igreja para essa aprovação. Como o Senhor Jesus Cristo diz, Evangelho de São Lucas: vigiai por vós mesmos e estejais atento
para que aquele dia e hora que há de vir sobre toda a terra não vos apanhe de surpresa. E que no final desses dias, que ele fala de um dia singular, que já começou, e no final desses dias, possais estar de pé diante do Filho do Homem. Somente a igreja que está preparada, a noiva que está preparada, ela vai estar de pé no final de todas essas coisas, purificada pelo fogo, como diz o profeta Isaías. Então, meus queridos, eu vejo o líder falando que esse é tempo de dar uma palavra de ânimo, de conforto. Não. Esse é tempo de alertar a igreja. Prepare-se, igreja. Prepare-se, como eu já disse, espiritualmente, invocando o nome do Senhor, se voltando para o Senhor de corpo e alma. Se preparar psicologicamente para o pior. E se preparar com conhecimento, se preparar com uma maneira. O que eu vou fazer na hora que não tiver isso ou não tiver aquilo? Se prepara, igreja. A quarta parte da terra, eu acredito que tem mais, mas vamos trabalhar em cima do que a ONU fala para nós. A ONU diz que hoje tem cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu acredito que tem mais já. Qual é a quarta parte de 8 bilhões? 2 bilhões de pessoas. Então não se deixe enganar. Porque nesse período que começou, vai morrer 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. E o que está sendo preparado para o nosso Brasil não é bom. Por que eu digo que está sendo preparado para o nosso Brasil? Gente, qualquer coisa que acontece no Brasil sai na mídia da Europa e do mundo todo, como se houvesse só o Brasil no mundo. Como se o Brasil fosse esse país importante que tentam passar para nós. Pegou fogo na floresta nada, na Amazônia, derrubada, que é pasto para o gado. Não pegou fogo na Amazônia, porque a Amazônia é uma floresta úmida. Não pega fogo. Pegou fogo, foi um incêndio criminoso nas pastagens na Amazônia. O presidente da França, Emmanuel Macron, chegou aí a querer acionar a ONU para vir controlar aqui o Brasil. Pegou fogo na floresta, na Rússia, na Sibéria, nas florestas da Sibéria, na Rússia. Queimou uma área, uma extensão 2 vezes maior que queimou aqui no Brasil. Vê se foi alguém, algum presidente, a ONU, incomodar Putin, porque estava pegando fogo nas florestas da Sibéria, que são tão importantes quanto a floresta da Amazônia. Foi lá um grupo de ambientalistas. Putin simplesmente diz, é bom que pegue fogo, pelo menos renova a floresta, renova a vida. O assunto morreu. Pegou fogo na Austrália. Vê se alguém quis intervir na Austrália. Ninguém quis intervir, mas no Brasil todo mundo quer intervir. Por isso eu imagino que o que estão preparando para o Brasil não vai ser fácil. Isso eu vejo. Você é livre para acreditar no que você quiser. Se você quiser continuar acreditando que Deus é brasileiro e Ele está no controle do Brasil, você é livre para isso. Mas Deus está no controle do mundo. Por isso, só uma quarta parte. O cavaleiro do cavalo amarelo vai ter poder sobre ela.
Porque se não fosse Deus no controle do mundo, agora a elite mundial, as famílias ricas do mundo, a intenção deles era eliminar 90% da população mundial. E num outro vídeo eu vou falar para vocês o porquê eu acredito nisso também. Mas louvado seja Deus, porque Ele está no controle do mundo. Ele vai permitir que o cavalo amarelo e o seu cavaleiro tenham acesso só à 4ª parte para provar a sua igreja. E se você continuar lendo as Escrituras, você vai ver que não vai mais mencionar o 5º animal, porque são somente 4 estágios da igreja. A igreja agora é arrebatada no 4º estágio. Mas por vídeo não prolongar muito, a gente vai parar aqui no verso 8 novamente. E no próximo vídeo a gente vai expor para vocês o que está no verso 9, 10 e 11. E eu convido você a vir aqui nesse canal, a estar ouvindo, não só ouvindo. Pegue a tua palavra, a tua Bíblia, leia, ore a Deus, veja se esse que está aqui vos falando fala pela carne como falso profeta, como falso Cristo, ou se eu falo pela boca do Senhor, segundo a sua vontade, segundo a tua palavra. Obrigado, meu amigo, por estar comigo mais uma vez. E por favor, volte. Amanhã, sem falta, a gente vai terminar isso daqui. Esses últimos 3 versos. Obrigado pela tua presença.